Aí. Então, ó, começando pelo fim aqui, né, essa aula aqui de realimentação de relevância e expansão de consultas, né? Então, sim, são duas coisas relacionadas, mas não são a mesma coisa, né? Na verdade, assim, a realimentação de relevância é meio que um ciclo, né? Então, o usuário está aqui, ele emite uma query, né? Essa query vai ser mandada aqui para o sistema. Aí o sistema vai gerar um conjunto de resultados, um ranking, né? Para o usuário. Aí o usuário ele vai vir aqui, né? Ele vai modificar, quer dizer, ele vai dizer quais desses documentos são relevantes para ele ou não, né? Então ele pode clicar ou pode realmente informar, né? Qual que ele gostou, qual que ele não gostou. E esse processo aqui é mandado de volta para o sistema para ele retornar novos resultados, tá? Então, a gente até já viu algumas técnicas, né, nas aulas passadas, que nem aquela parte lá do modelo probabilístico, que dava para você, tinha aquela outra fórmula mais comprida, né, que você usava lá para poder realmente incorporar isso, né? Mas aqui é algo um pouco mais, assim, algumas técnicas um pouco mais específicas para isso, tá? E a expansão de consultas, que, na verdade, assim, né, você tem um usuário, esse usuário emite a query é mandada para o sistema, aí o que o sistema faz, né, ele vai meio que modificar essa query para uma query modificada, né, ele vai alterar essa query para uma query expandida, tá, ou enriquecida, e daí sim vai ser usada lá para fazer a busca, tá? E aí, com base nessa query modificada, você faz a busca e retorna aqui os documentos para o usuário, né? E esse processo de criar essa query aqui modificada, você tem várias maneiras, né? Então, você tinha lá uma maneira que envolve olhar os primeiros conjuntos aqui de documentos retornados, ou você poderia usar um tesouro, né, uma base extra para criar essa query enriquecida. Enfim, assim, tem várias possibilidades para isso, né? E a aula consiste, então, em olhar, né, pelo menos um pouquinho aí de cada uma dessas técnicas. E aí que eu falei que eu ia começar pelo fim, né, que era exatamente esse exemplo aqui, ó, onde você tinha lá, né, os nossos 4 documentos que a gente tem usado aí ao longo aí de todas as aulas, né. Imagina que você tem uma query que o usuário emitiu, né, think do, e a ideia é qual que é o exercício, né? O exercício é você encontrar quais seriam, né, os dois termos mais relacionados a essa consulta para poder enriquecer aqui, ó, na query, tá? Então, enquanto que esse aqui é o seu Q, aqui isso daqui seria o seu Q de M, tá? E esse Q de M é o que seria usado para realizar a busca, tá? Então, aí tem a técnica, né, que eu apresentei aí em mais detalhes, ela chama tesouro de similaridade, e ela se baseia na, em todos os documentos que você tem na tua base, você constrói lá tipo uma indexação à parte, né, além da indexação normal que a gente já faz, você cria também um processo ali para poder relacionar termos que são similares ou que ocorrem nos documentos. Então, essa técnica, né, ela tem ali várias fases que estão aqui, né? E essas fases, né, elas vão ali
você tem a fase de pesagem, né, de calcular a similaridade, e aí você vai chegar numa matriz como essa, que vai correlacionar os termos do seu vocabulário com eles mesmos, tá? E, então, por exemplo, esse Czinho aqui, por exemplo, de 2,1, ó, indica qual que é a correlação entre a palavra K2 com a palavra K1. Né? Então, quanto maior esse Czinho, mais similares ou correlacionados esses termos estão, né? E aí, assim, você tem todo o processo aqui, né, essa pesagem, né? Então, aqui a gente pega as frequências dos termos para cada documento, aí você tem essa fórmula maluca aqui, que até no vídeo eu explico bem detalhado, né? Para calcular aqui um vetor para cada termo, né? Que são esses Ws que estão aqui para cada termo. E aí, dado o vetor de cada palavra, você faz como se fosse uma matriz M, né? Isso daqui você faz o M vezes o MT, né? A transposta dele para gerar essa matriz aqui de similaridade, né? Que é isso daqui, ó. Tá? E daí, por fim, dada a consulta, né? Consulta aqui do usuário, você tem uma pesagem também dos termos dessa consulta. E aí tem a combinação aqui, que também tem uma fórmula específica, né? Que é essa daqui, para poder encontrar os termos mais similares ou mais relacionados à query, à consulta, tá? Então, daí até eu mostro, né, no exemplo em R que eu tenho implementado, que a query modificada para think do é think do therefore be. Então, esses dois termos aqui é a resposta já, né, que está bastante relacionado aqui com o documento 3. Então, o think está aqui, né, ele só aparece aqui, e então ele já encontra, né, que o therefore também está só nesse documento 3, então ele meio que, né, reforça que o documento 3 é o relevante, né, que deve ser retornado lá no topo, tá? E o be também, né, então o be também aparece aqui junto com, várias vezes na verdade, né, junto com o do, né, que também aparece várias vezes, então por isso que o be ele foi retornado junto ali como um segundo termo a ser enriquecido da query, tá? Bom, então essa aqui uma das técnicas aqui que eu apresentei em mais detalhes, né, para poder mostrar, né, ilustrar esse processo, tá? Tem aqui outras técnicas que eu falo também, então, por exemplo, eu falo aqui também do método de Rockwell, né, que é esse cara aqui. Assim, olhando por essas formas, parece uma coisa bem complexa, mas na verdade não é assim, é bem tranquilo, né, tanto de implementar como também de entender, né, porque consiste basicamente numa diferença entre médias, tá? Você tem uma média aqui dos documentos que são relevantes, menos a média dos documentos que não são relevantes, né? A ideia desse método qual que é, né? É você, vou mostrar aqui a figurinha, então aqui dado uma query do usuário, você vai ter lá os documentos que são relevantes, que são com esses alvos que estão aqui, né? Então tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E imagine aqui que a sua query, né, original, quando você vetoriza, né, você tipo faz aquele processo de indexação e você vai ter aqui o teu vetor relacionado com a sua query, né, que vai estar no mesmo espaço dos seus documentos, DJ,
Por que vai estar no mesmo espaço? Porque você vai aplicar o mesmo processo, né, de indexação, né, remoção dos top words, radicalização e etc. Aí você vai ter um conjunto de termos que formam o seu vocabulário e aí esse conjunto de termos vai ser a dimensionalidade aí dos vetores, tanto dos documentos como também da consulta, né? Acho que isso está claro para vocês, né, gente? Todas as aulas que a gente viu até então fazem isso, né? Você vai ter um vetor para cada documento e para query, né? Enfim, então que tanto esses documentos como a query, você pode, supondo que seja bidimensional, né? Você tenha dois termos apenas, então você pode plotar isso num espaço aqui bidimensional, ó. Então imagina que os seus documentos estão ali espalhados e a sua query está aqui, ó. Tá? E a ideia qual que é, né? É você aos poucos ir alterando essa query para ir cada vez mais se aproximando dos documentos que são relevantes, que no caso, né, são esses aqui, ó. Tem um pouquinho aqui também, mas ali lá para cima tem mais, né? Mais quantidade, então ele vai meio que se ajustando, tá? Então, e como que você faz esse caminho, né? Como você caminha daqui para cá, né? É por meio dessas fórmulas, tá? Então, você tem aqui a query original, ó. A query original. Aqui, nesse caso dessa técnica, o usuário ele tem que informar, né? Que documento é relevante e que documento não é relevante. Então, pelo menos para alguns, ele tem que fazer isso. Então, supondo que você saiba que o conjunto de documentos relevantes e você tenha, né, o conjunto de documentos relevantes e os não relevantes, é só você tirar a média lá dos documentos relevantes, que vai ser esse negócio inteiro, e tirar a média dos documentos não relevantes, né, e fazer um menos o outro e somar aqui com a query original, com o vetor da query original, tá? E essa soma e subtração, né, é ponderada. Então, você tem aqui essas constantes, ó, esse alfa, beta e gama, que são constantes que você pode dar mais ou menos peso ou para a query original, ou para o conjunto de documentos relevantes, ou para o conjunto de documentos não relevantes, né? Então, isso aí meio que depende da sua aplicação. Beleza? E aí, bom, e tem algumas variações, né? Então, tipo, essa outra aqui é igual, mas ela simplesmente não normaliza, né? Então, isso aqui é a normalização. Esse NR é o conjunto, é o número de documentos relevantes, e essa daqui é o número de documentos não relevantes. Então, simplesmente você não está normalizando, né? E essa última aqui, você substitui os não relevantes pelo documento não relevante mais bem ranqueado. Então, supondo que você não tenha muitos documentos não relevantes, você não sabe, né, quais são os documentos relevantes, né? Então, aplicar essa segunda parte aqui da fórmula, você não vai conseguir. Você pode, por exemplo, ter pelo menos um, né, que não é relevante, por exemplo, vamos supor que você tenha lá o ranking que foi informado para o usuário, e desse ranking aqui, por exemplo, de 5 documentos, ó, o usuário ele foi lá e clicou no segundo, tá? Então, quer dizer, é certeza que ele viu o primeiro documento, e ele não clicou no primeiro documento. Então, assim, o primeiro documento você pode meio que inferir que não é relevante, tá? E aí, o que faz essa terceira métrica aqui, né? Ele vai pegar lá esse max rank, né? Ele pega lá uma referência ao documento não relevante mais bem ranqueado. Então, por exemplo, se o primeiro documento aqui que o usuário não clicou,
você pode pegar o vetor dele e acoplar aqui, tá? Então, você vai subtrair daqui, né? Beleza? Entenderam, gente, isso daí? Dá um sim ou não aí, gente, por favor. Beleza. Então, então é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Ah, tem essa figurinha aqui que é legal também, ó, falar, que é a realimentação, né? Então, na verdade, assim, né? Aquele tesouro de similaridade que, que eu falei, né? Ele está incorporado em uma desses tipos aqui, né? O análise local ou análise global, tá? Eu vou explicar a diferença entre as duas e aí vocês vão me falar aí qual das duas que esse tesouro aí ele pode ser classificado, tá? Então, olha só, né? Essa análise local, ó, vamos ver aqui, ó. Análise local, ó. Ela deriva as informações a partir dos documentos ranqueados no topo do ranking, tá? Então, qual que é a diferença entre, então, análise local de análise global, né? Então, só lembrando, né, eu estou falando aqui de realimentação implícita. É a ideia de você, dado uma consulta, você criar uma consulta modificada que vai ter sido enriquecida usando alguma abordagem, né? E esse processo... Professor, Oi? desculpa interromper. Para mim tá um pouco pequena os slides, principalmente naquela parte que o senhor apresenta o enriquecimento global e local. Aqui, Isso, ficou bem deixa eu pequenininho. aumentar. E agora? Melhorou bastante. Beleza. Obrigado. Então, ó, eu tenho esse processo, né, de enriquecimento, tá? Enriquecimento. E esse enriquecimento, você tem que se basear em alguma coisa, né? Alguma informação para, dado um conjunto de termos, né? Conjunto de termos, você criar outros termos aqui relacionados. Então, como que você identifica esses termos relacionados? Então, você tem que se basear em alguma coisa. Esse alguma coisa ou você olha apenas no contexto que você está, dos resultados que a query original te gerou, tá? Ou você olha de uma maneira mais globalizada. Quer dizer, você vai usar, por exemplo, ou a base de dados como um todo, ou outra base de dados, por exemplo, os tesauros, ou que é, por exemplo, um dicionário, né? Uma coisa assim, tá? Então, ou você olha ali localmente apenas, ou você olha uma visão mais generalizada, tá? Mais global aí de tudo, tá? E exatamente aqui, ó. Então, análise local, ó. Olha só o que acontece, ó. Então, eu tenho a consulta do usuário. Essa consulta, sendo emitida ao sistema, vai te gerar um conjunto aqui de documentos, tá? Esse conjunto de documentos, você vai processar eles, ó. Então, tá vendo? Essa flechinha daqui para cá é o processamento do próprio conjunto de resultados, do ranking, né? Então, isso aqui já é o seu ranking. Ranking da query original que te gerou esses resultados, por exemplo, os top 3 resultados, esses top 3 documentos, né, retornados, vão ser processados aqui, né, e vão ser usados para incorporar na query original, né, então a query original veio daqui para cá, ela vai ser usada aqui junto no processamento, né, dos documentos ranqueados, para daí
incorporar aqui embaixo a QM sua, a query modificada, tá? Então, repare que nessa versão, você não está usando nada extra. Você olha apenas para os resultados já retornados. Você olha apenas para isso daqui, ó, para o ranking retornado a partir da query original. Tá? E a global? A global, ó, aí você tem duas opções, né? Olha só, né? Eu tenho a minha query original, que está aqui. Vou gerar também o ranking, ó. O ranking está aqui, né? Mas aí o que eu tenho, né? A minha consulta, ela desce aqui para o processamento. E esse processamento, ele usa o quê? Ele pode usar os tesauros. Tesauro, pessoal, é tipo um dicionário, tá? Dicionário. Pode ser, por exemplo, o WordNet. Ó. O WordNet é bem famoso, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas quem não ouviu, dá uma olhada, é bem legal. Pode usar, por exemplo, Wikipedia, né? Wikidata, né? Que está relacionado com web semântica, tá? Entre outros dicionários, né, tesauros também, que existem, para cada língua tem um diferente, né, então você pode, tem outros baseados, por exemplo, em embeddings, que você pode utilizar também, tá? A gente até vai ter uma aula sobre embeddings, né? E, enfim, você vai é uma fonte de informação extra que não é o seu conjunto de documentos, tá? Mas você pode também usar a sua coleção. Tá? Então você usa uma coisa ou você usa outra coisa, pode até usar as duas se você quiser. E a ideia é combinar a query com essas informações extras. E essas informações extras vão fazer com que você consiga criar aqui a sua consulta modificada. Tá? E essa consulta modificada também vai ser aplicada no sistema para gerar os resultados aqui, o seu ranking. Beleza? Entenderam, gente? Entenderam a diferença entre os dois? E aí eu pergunto, então, né, ó, então, essa técnica aqui, ó, né, essa aqui que eu falo no final aqui, ó, ela é o quê? É uma análise global ou uma análise local? O que vocês acham? De qualquer forma, assim, tanto a local como a global tem uma análise, né, Bruno? Porque, por exemplo, aqui, né, ó, a local tem uma análise, ó, análise, e a global também tem uma análise, né? É que assim, lá a gente não usa o tesauro, tá? Lá lá não tem, eu não estou usando nenhuma fonte extra, tá? Mas assim, né, talvez usar local e ser global. Então, eu acho que você está confundindo com isso daqui, ó. Eu falei que na global você poderia usar ou o Tesal, ou a sua coleção inteira, ou as duas coisas, tá? Então lá, o que a gente está fazendo, né? A gente está usando só isso daqui, ó, que está englobado, né? Está incorporado aí na análise global, tá? Então é exatamente essa figura, com exceção que você não tem essa parte aqui de cima, ó. Você só está usando isso, ó. Não é end, não. É um e barra o, ou outro, tá? Beleza? Então, inclusive, né, o uso da base como um todo, ó, ela vai ocorrer aqui, ó, os documentos, ó.
Isso aqui é a sua base total, né, de documentos, tá? Então, assim, uma coisa que a gente não explicou lá no trabalho, né, não especificou, qual tipo de expansão que deve ser feita, análise global, local, ou usar TESAL. Fiquem livres, tá, para escolher. Então, se você quiser usar essa que está aqui, né, no exemplo do slide, só tenha em mente, né, que é uma análise global, mas que usa apenas a base de documentos, não usa nenhuma informação extra, tá? Mas se vocês quiserem usar alguma fonte, né, extra de um dicionário, tipo um WordNet. O WordNet é legal porque ele tem até uma API, né? Acho que até para Python deve ter também. E dá para você, por exemplo, dado uma palavra, ele te retorna o significado daquela palavra, ele retorna os termos que são sinônimos, né, daquela palavra, né? Quer ver? WordNet. Deixa eu ver se tem uma versão online aqui, ó. Tem a versão online aqui para web, mas você tem as APIs que dá para fazer isso via código, né? Então, tipo, uma palavra aí, por exemplo, book, tá? Então, ó, aqui ele vai te retornar todos os significados diferentes da palavra book, tá? Então, ó, primeiro significado de book, ó, written work or composition that has been published on pages bound together, tá? Então, até um exemplo, né? Eu estou lendo um bom livro sobre economia, tem um book de reservar, né? Então, até deve estar em algum lugar aqui, ó. Onde está? Tá ali nos verbos, professor. Verdade. Aqui, ó. Né? Reservar, né? Então, assim, gente, fiquem livres, tá? Para usar. Então, por exemplo, o que dá para fazer aqui, né? Você poderia melhorar essa técnica aqui, né? Para esse Czinho aqui que calcula a similaridade entre um termo com outro termo, você meio que ponderar esse Czinho também pela similaridade entre um termo com o outro lá da WordNet, tá? Então, é uma ideia, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Inclusive, até para a WordNet, você tem até um outro negócio aqui, que é Similarity. Acho que é WordNet. Online, vamos ver. Esse aqui, será? Ó, então, esse daqui tipo uma outra demo que é baseada na WordNet, tá? Então, tipo, você coloca lá, né? Book e Magazine, por exemplo. Magazine. Assim, também, as APIs, elas têm também, né, várias funções que calcula a similaridade, né? Te dá um valor lá, tipo, entre 0 e 1, né? Tá demorando tanto. Tá. Ele tá processando, ó. Então, ó, imagina, ó, aqui, ó, são as várias métricas que você tem de similaridade. Então, assim, tem a Ui Palmer, tem essa outra aqui, tem essa outra. Então, assim, são várias técnicas, tá? Que até a descrição de cada uma delas, ó. Dá para pesquisar, né? Então, olha só, né? Para essa técnica aqui, da do WUP Você lembra, Luan, qual que era o significado de WUP? WUP Essa modalidade de Will Palmer, ele
vai basicamente pegar a profundidade em que o nó tá e vai Isso. calcular. Só que ele não é muito bom para a WordNet, porque a WordNet ela é bem rasa. A gente tem outras métricas também que dá para usar de similaridade. Você lembra qual que ficava melhor? De cabeça eu não lembro. Mas ela se baseia nessa árvore, né? Nem, por exemplo, aqui até tem a figurinha aqui, ó. Né? Que é isso aqui que eu rabisquei, ó. Então, ela forma essa árvore de palavras e aí dá para você se basear nela. Então, por exemplo, entre book e magazine, né, a UP ela retorna 0,9. É se eu pegar, por exemplo, book e, sei lá, knife, entre faca e livro, né? Vamos ver quanto que dá. Ó, já deu 0,54 para a mesma métrica, né? Então, quer dizer, são termos que não estão tão relacionados. Então, você pode usar isso, né, para calcular, para expandir, né, a tua consulta, tá? Beleza, gente? Então é isso. E acho que foi essa, né, o conteúdo, né? Alguém tem alguma dúvida aí mais alguma coisa? Olhava esse peso em relação a quanto aparece e quanto deve ser levado em consideração. Mas isso aí foi melhorando muito, então teve uma evolução na área nos últimos anos. Então eu falei da revolução da parte de imagens, mas há uns 3 anos, mais ou menos, teve uma revolução na parte de Beleza, gente. Então, baseado assim, eu acho que eu vou deixar então para vocês assistirem, né, direito lá a aula, porque se eu for explicar aqui, né, alguma coisa assim, eu vou falar um pouco mais corrido do que está na aula, aí vocês vão acabar se confundindo mais, né? Então, assim, eu vou deixar para vocês assistirem, então, né, terminar de assistir esse conteúdo. Mas, assim, vocês vão ter que assistir agora esse conteúdo que passou e também agora no próximo, tá? Então, lembra aí de pegar aí essa semana, pegar o fim de semana, né, um horário aí que vocês estejam livres, né, para poder não deixar acumular, tá? Porque assim, né, o programa não pode parar, né? Então, assim, toda semana tem que ter um conteúdo novo, senão a gente não termina as aulas, não termina o conteúdo programado, né? Então, assim, quem ainda não terminou de ver, quem não viu ainda, vê aí o quanto antes para poder já ver a parte de avaliação, que é o tema dessa semana, tá? Tudo bem, gente? Eu vou parar aqui a gravação. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa.